Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu tenho certeza que pessoas todos os dias em volta da terra, elas mudam de vida ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para elas e começam a compreender cada dia mais. Para que isso possa acontecer, nós temos que encher nossa vida do Espírito Santo todos os dias. A todo momento nós temos que estar preparados, temos que estar vigilantes e entender que chegará um tempo que não vai ter mais essas palavras, irá se cumprir tudo. Irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui uma palavra muito importante, muito interessante para as nossas vidas. Essa palavra se encontra no livro de Mateus 14, 27. Lá vai nos dizer que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e quando ele alimenta toda aquela multidão, aquele povo todo que comeu ali, que estava com fome, que ceiou ali do peixe, do pão, e que Jesus então ele diz para os discípulos atravessarem ali o mar e ir para o outro lado. E naquele momento Jesus sobe ao monte para orar. E quando Jesus ele sobe ali ao monte para orar, ele simplesmente começa a falar com Deus e os discípulos seguem o caminho. E quando aqueles discípulos ali eles seguem o caminho, então parece que ao cair da noite bate uma grande tempestade. As ondas começam a flagelar o navio, o barco ali, vamos dizer, e que aqueles homens começaram a ficar desesperados, vendo onda, vento, nó é o fim para nós, e que naquela luta toda, aqueles discípulos então eles ouvem uma voz, e aquela voz dizia assim: coragem, sou eu, não tem mais. E aqueles discípulos desesperados, vendo onda, vendo vento, assustados, com medo, aqueles discípulos ali então eles começam a se desesperar, mas ouvindo aquela voz naquele momento ali de Cristo, eles simplesmente, Pedro, no meio de todo aquele povo ali, ele fala assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir até aí. Jesus disse: pode vir. Pedro ele desce do barco, ele desce do barco naquele momento e vai encontrar com Jesus. Só que no meio do caminho, entre Jesus e entre o barco, aquele vento forte que bateu nele ali, ele começa a gerar uma certa dúvida no coração, ele começa a ficar com medo e começa a se afundar. Desesperado, ele ali no meio daquela aguaceira toda, vento por tudo quanto é lado, escuridão, relâmpago, ele então fala assim: Senhor, salva-me. A Bíblia fala que Jesus imediatamente estende a mão, o agarra, puxa para cima e leva ele então para dentro do barco. E quando Jesus entra dentro do barco, tudo ali se acalma naquele momento. Irmãos, como nós podemos tirar para as nossas vidas no mundo de hoje? Se os irmãos perceberem bem, quando Jesus diz para eles: vá para o outro lado, quando Deus ele nos dá um caminho para seguir, eu sei que muitas das vezes parece difícil, parece impossível. Muitas das vezes nós falamos: Senhor Deus, que caminho difícil é esse que o Senhor mandou eu seguir? Muitas das vezes são tantas coisas em cima da gente, tantos problemas, dificuldades, coisas que no dia a dia iremos enfrentar. Eu sei que muitos veem isso de uma forma, passam por isso de uma forma, outros passam por isso de outra forma. Uns passam chorando, gemendo, outros passam reclamando, murmurando, mas iremos passar por isso. E Deus ele coloca isso em nossas mãos porque sabe que somos capazes. E quando os discípulos quando o vento começa a flagelar ali no barco, nós, nas nossas vidas também, quando nós vemos a nossa vida ser flagelada, não por água, mas por dificuldades, por contas, por calúnias de pessoas que nos julgam,
Muitas das vezes medo de perder o emprego, muitas das vezes a doença quando bate, o vento quando começa a bater nosso barco nos dias de hoje, são esse tipo de vento, são esse tipo de tempestade, são tantas coisas que atacam as nossas vidas, pessoas que nos julgam, pessoas que muitas das vezes querem nos pôr para baixo, muitas das vezes as dificuldades da vida nos fazem afundar também, nos fazem perder a fé, achar que Deus ele não está conosco, que Deus ele não vai abrir porta, que Deus não vai curar, que Deus, aliás, nem está ouvindo a nossa oração muitas das vezes. É isso que nosso coração muitas das vezes pensa, devido às ondas de dificuldade que vem em nossas vidas, e que muitas das vezes nosso limite ele vai se acabando, se acabando, se acabando, e muitas das vezes a vontade é de desistir, muitas das vezes a vontade de olhar para trás e falar assim: meu Deus, não tem condições de o Senhor estar comigo, está tudo acontecendo o contrário, está tudo acontecendo de ruim, eu não vejo mais saída para as coisas, eu só estou vendo o mundo todo contra mim. E aqueles discípulos, eles se sentiram assim também. Na Bíblia não fala, mas quantos não ficaram com medo e falaram assim: nossa, a enrascada que ele colocou a gente. Muitas das vezes também a gente não sabe o que estava acontecendo ali naquele vento, como é que estava o coração daqueles homens, será que nós vamos morrer? Mas eu tenho certeza que tem coisas que é lícito acontecer em nossas vidas, porque foi naquela hora que Pedro disse: em verdade tu és o Filho de Deus. E que muitas das vezes a nossa vida também é dessa forma. A gente vê o mundo desabar sobre nós, vê pessoas, empresas, contas, adversidades do dia a dia, muitas das vezes nos sufocando também. E enquanto estivermos nessa terra, isso vai acontecer. Isso vai acontecer com todos nós. Nós vamos passar por tudo isso, e o importante é que nós passamos por isso entendendo que Deus ele tem um propósito em cima disso. Deus não vai fazer você passar por dificuldades à toa. Deus não fez aqueles discípulos passar por aquilo à toa. O que Jesus queria era que eles despertassem a fé e que acreditassem que Deus está com ele em todos os momentos. E muitas das vezes também a gente acha que isso é um fantasma em nossas vidas, que eles acharam que era um fantasma também. Mas Jesus, ele diz: sou eu, não temas. E Jesus também está dizendo isso para nós nos dias de hoje. A conta está vindo contas, está vindo dificuldades, mas Jesus está dizendo: eu estou contigo, sou eu estou aqui. Mas a nossa falta de fé muitas das vezes faz a gente pensar isso, que Deus ele deixou a gente de lado. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele está conosco a todo tempo. Essa onda que está batendo no nosso barco, esse vento que está flagelando, quando você chamar a Cristo para entrar nesse barco, tudo vai cessar. A palavra de Deus fala que quando ele estava afundando, Jesus estendeu a mão na mesma hora. Quando você achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que acabou, não tem mais jeito, Senhor, acabou, Deus já vai estar estendendo a mão para você, dizendo: levanta-te, estou aqui. Ele vai entrar dentro da sua casa, ele vai acalmar tudo, ele vai acalmar as dificuldades, ele vai tocar a mão no teu coração, e você vai entender que tudo isso tem um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas que passam em nossas vidas. Tudo que passa em nossas vidas, Deus tem um propósito em cima daquilo. Nada que você passa na sua vida é em vão, nada. Tudo aquilo que as pessoas te julgarem, te condenarem, quando você estiver passando por um vento, por uma tempestade, por um vendaval, eu sei que dói, que machuca, que dá vontade de chorar, de desistir. Mas quando Jesus ele entra na história, tudo muda. Aquele vento que estava açoitando aquele barco, aquele medo, aquele tremor que o povo estava sentindo, tudo na hora ali, que achando que era o fim, na mesma da hora, tudo aquilo ali acabou, porque Jesus entrou no barco, ele acalmou as ondas, ele fez um milagre naquele lugar. Creia que isso é uma tempestade que está na sua vida, e que Deus tem propósito em tudo isso. Não pense que você vai morrer, não pense que é o fim. Apenas creia que tudo isso você vai encontrar um milagre lá na frente. Você vai ajudar pessoas que, quando elas estiverem passando por o que você já passou hoje, você vai dizer para elas: eu já passei por tudo isso, mas Deus ele entrou no meu barco, ele transformou minha história, ele mudou minha vida. E dia após dia vai vir uma onda diferente em nossas vidas, vai vir um vento diferente. Você já viu que o vento da sua casa, um dia ele vem para um lado, um dia vem para o outro, e assim é a vida.
Hoje a gente luta, vence, passa por uma tempestade, Deus vem, acalma aquela tempestade, logo na frente vem outro vento, e assim por diante. É dia após dia enfrentando uma tempestade em nossas vidas, mas a Bíblia fala que aquele barco não foi destruído. O diabo não vai te matar, o diabo não vai te destruir. Você pode ser provado, mas Deus está com você a todo tempo. Creia nisso, põe essa história na tua vida, põe isso em prática na sua vida e entenda que isso é um momento. Entenda que tudo Deus tem um propósito. A todo momento Deus tem um propósito diferente nas nossas vidas. Tenta entender isso, colocar isso em prática, entender que através de tudo isso vai ser um testemunho, uma vitória que você vai contar amanhã. Põe isso no teu coração. Se o vento está batendo, se a dificuldade está vindo, não se preocupe. Deus, Ele sempre estenderá a mão para você. Ele sempre estará aí. Sempre Deus entrará na tua casa, no teu trabalho, e irá acalmar essa tempestade que está na sua vida. E você vai entender que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, acalmar a tempestade da sua vida, da sua história, e que Deus possa abençoar grandemente sua família, todos vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra entre no teu coração, que Deus te abençoe. Um forte abraço.